Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, o encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos às aulas da área de Ciências da Natureza. E respeitando o distanciamento social, nós teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo, nesse primeiro bloco, para responder às suas perguntas, a professora Débora de Mendonça e o professor Bruno Galvão. Sejam bem-vindos, professores! Eu gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libra, da Márcia Moura, que está nesse bloco com a gente, e do Heron Cordeiro. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Professores, enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos iniciar com a professora Débora. Quais os conteúdos abordados hoje, professora? Tudo bom, Bruna? Olá, Bruno, tudo jóia? Então, hoje nós trabalhamos com o terceiro ano do ensino médio, trabalhamos os conceitos de isomeria, demos continuidade aos conceitos de isomeria, falando sobre isomeria espacial, né, que ela tem as suas classificações como geométrica e óptica, falamos algumas condições, trabalhamos ali alguns modelos e também tivemos uma aula interdisciplinar muito bacana entre eu e o professor Vinícius e o professor Júlio, onde nós falamos um pouquinho sobre um método, né, de análise de DNA que foi bem bacana. E em ciências, professor Bruno, conta pra gente quais os temas abordados hoje. Primeiramente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você também, aluno. Bom, eu falei com os alunos do 7º ano do ensino fundamental sobre tecnologia, né? Da aplicação da tecnologia na agricultura, na indústria, nos transportes. Já com o 8º ano, eu tratei as diferenças entre clima e tempo e depois a aula foi mais focada nos fatores que influenciam o clima de uma região. E com o 9º ano, eu trabalhei o assunto biotecnologia, outro assunto também muito interessante, falando da tecnologia em organismos vivos, como nós manipulamos, né, DNA, por exemplo, nos organismos vivos e como essa tecnologia está sendo usada atualmente aí a favor dos seres humanos. Muito obrigada. Agora que nós já relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas? Vamos ler a primeira pergunta aqui no telão. É uma pergunta de 9º ano. Explique terapia gênica. Ok. Bom, então, falando aí já desse assunto aí muito interessante, que os alunos normalmente têm muitos questionamentos sobre esse assunto, terapia gênica. Primeiro vamos pensar no nome aqui, terapia. Então, quando pensamos em terapia, você pode até relacionar com tratamento também, é uma boa relação. E gênica já está falando de genes, está falando de DNA, material genético. Então, é uma terapia que vai envolver material genético. Qual a ideia da terapia gênica? Imagina que a pessoa tem um problema genético. Um exemplo que eu gosto de usar a pessoa, por exemplo, não produz insulina. A insulina é uma substância fundamental para controlar os níveis de glicose no sangue da pessoa. Normalmente, muitos casos de diabetes estão relacionados à produção de insulina, ou à falta dela, ou à falta de sensibilidade a ela. Então, você quer que o pâncreas daquela pessoa seja capaz de produzir insulina, porque geneticamente aquela pessoa já não produz insulina, ela nasceu assim. Vamos colocar essa situação. Esse gene que está lá no DNA da pessoa que produz insulina, então esse gene dessa pessoa não funciona ou ele tem algum problema ou alguma mutação. E você pode vir então com um gene da insulina que foi colocado em outro organismo, mas um gene com a sequência humana, que vai fazer esse pâncreas da pessoa produzir insulina. Mas não é o pâncreas inteiro, é cada célula do pâncreas você tem que tentar inserir esses genes no máximo de células possível. E aí você pode usar para isso um vírus, porque os vírus, evolutivamente, eles já se adaptaram a entrar em células, colocando aqui nossa situação em células humanas, e deixando o material genético dele, incluindo o material genético dele dentro do nosso DNA. Então, o que esse vírus vai fazer para você? Você vai pegar um vírus controlado, que você vai tirar os genes deles, que pode causar doença para o ser humano, vai deixar aqueles genes que vai permitir ele ainda entrar dentro da sua célula e carregar um gene que você quer.
Então, você pode colocar um gene de insulina, para a produção de insulina nesse vírus, coloca esse vírus para infectar células, pode ser feito fora do corpo, células do pâncreas. E essas células, então, quando elas receberem esse gene através desse vírus, você pode vir com essas células e implantar no ser humano, fazendo com que esse ser humano agora ele seja capaz de produzir a insulina que ele não era capaz antes, porque você inseriu um gene novo, você substituiu a função de um gene defeituoso. Essa é a ideia geral. Espero Muito que tenha sido obrigada, claro. professor. Vamos ler agora a nossa próxima pergunta? Uma pergunta do terceiro ano. O que é barreira rotacional? Ah, sim. Bom, dentro da área de isomeria, né, nós falamos um pouquinho sobre barreira rotacional. Eu trouxe aqui alguns modelos que vai nos ajudar melhor. Então, aqui eu tenho um modelinho que vai representar uma ligação dupla e um modelinho que vai representar uma ligação simples. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui a minha molécula, né? E aqui eu tenho 2 carbonos representados por essas bolinhas pretas, os hidrogênios pela branca e o cloro pela amarela. Observe que a ligação simples, eu posso fazer isso aqui, ó. Ele rotaciona sobre o próprio eixo. Então, horas, como as moléculas, né? A gente sabe que os átomos, eles se movimentam. Horas, a molécula vai estar assim, ora, a molécula vai estar assim. Agora, se observarmos uma molécula com dupla ligação, eu não tenho mais essa mobilidade, ó. A dupla ligação, ela cria, então, uma barreira rotacional. Então, as insaturações nas moléculas, dupla ou tripla ligação, impede que a ligação rotacione sobre o seu próprio eixo. Dessa forma, eu não consigo dizer que essa molécula que tem a dupla ligação, quando eu tenho cloros em posições diferentes, ou se eu trocar esse cloro por esse hidrogênio, colocar a bolinha amarela aqui em cima, eu estou representando substâncias diferentes. Enquanto que na ligação simples, ela representa a mesma substância, justamente por conta dessa rotação. Então, a barreira rotacional é isso, é quando eu tenho essas insaturações que impede que as moléculas girem em torno do próprio eixo. Ok, muito obrigada. Vamos ler mais uma pergunta? Agora a nossa pergunta é do 7º ano. A tecnologia sempre prejudica o meio ambiente? Bom, é muito cruel pensar que a tecnologia sempre prejudica o meio ambiente. Então, eu vou começar aqui pelos pontos positivos. Vamos pensar na situação que estamos vivendo, em que os satélites são de extrema tecnologia, são colocados para orbitar o planeta Terra e gerar várias informações que daqui da superfície nós não conseguiríamos fazer, e satélites que conseguem, inclusive, localizar queimadas, pontos de incêndios, e passam essas informações rapidamente para a gente. Então, aqui eu já estou mostrando para você que a tecnologia ela pode ser boa para o meio ambiente, inclusive, ela pode nos ajudar muito, não é isso mesmo, professora Débora? É ótimo a gente pensar na ideia da tecnologia como apoio, porque às vezes a gente tem um discurso, né, que parece que a gente está falando contra a ciência, contra a tecnologia, e na verdade não é. O que a gente quer é um equilíbrio do uso dela, de forma que favoreça a nossa vida de uma forma mais sustentável. Mas toda a condição de vida que se estabelece hoje, nesse século, ela é moldada sobre as tecnologias. Imagina que hoje em dia ninguém levanta para ligar uma televisão. Né? Ninguém vai lá trocar de canal nas teclinhas da TV, ou não consegue mais imaginar a sua vida sem uma roupa que não amassa. Tudo isso foram o quê? Tecnologias empregadas a favor, né? de nós, seres humanos. Sim, sim. É importante pensar aqui que é claro que algumas tecnologias, na verdade várias tecnologias, vão ter algumas consequências o uso delas. Por exemplo, quando você queima combustível fóssil para movimentar os aviões. Os aviões são importantes no nosso deslocamento, mas tem queima de combustível fóssil ali. Os carros têm queima de combustível fóssil. O que acontece? À medida que a nossa tecnologia avança, também avança a nossa capacidade de impedir esses problemas. Por exemplo, você pode ter catalisadores nos canos de descarga dos carros para diminuir a quantidade de gás carbônico que é liberada ali no ambiente. E, então, a tecnologia, ela só precisa mesmo de caminhar com equilíbrio. À medida que você inventa uma coisa que tem algo prejudicial, você já tem que... A ciência precisa pensar em como corrigir esse problema. Se nós tivermos sempre essa preocupação de
evoluir junto com a tecnologia do ponto de vista ambiental também, é possível que nós possamos, aí, né? É possível que nós possamos, é ótimo, a professora de português ia me bater agora. É possível, então, nós termos aí um equilíbrio e conseguirmos manter o nosso planeta melhor para nós vivermos por mais tempo. E é isso que a gente espera. Todos nós esperamos, né? Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta do terceiro ano. Como representar uma molécula 3D em um plano? Ah, sim. Eu comentei com vocês, né, que nós temos essa forma, né, de representação que facilita, então, quando eu quero mostrar que essa molécula, ela está ali para frente ou para trás de um plano, né? Eu vou usar o quadro, então, que eu acho que vai facilitar melhor para a gente poder entender quais são essas representações. Na aula, especificamente, eu trabalhei o seguinte, né? Eu falei com vocês que quando a gente tem um traço, nós falamos que está sobre o mesmo plano, né? E quando nós temos, como se fosse um triângulozinho rachurado, né? Todo coloridinho aqui, ó. É como se ele estivesse para frente de um plano. E quando eu tenho um triângulo, né? Só que só os tracinhos dele, é como se ele estivesse para trás de um plano. Então, por exemplo, né? A molécula de metano, que normalmente, como que a gente representa? Nós representamos o C e 4 tracinhos, mostrando ali os hidrogênios, né? Então, ali seria aqui. Só que, segundo essa legenda que eu criei para vocês, aqui é como se fosse uma molécula planar, né? Fosse as 4 ligações ali direto. E, na verdade, não é. São ligações que têm um certo ângulo. Então, qual que é a representação em 3D dele? Seria 2 hidrogênios sobre o mesmo ângulo e um hidrogênio para frente do plano e um hidrogênio para fora do plano. Então, aqui eu teria um hidrogênio com o outro hidrogênio, teria um saindo e um outro entrando. Então, essa visualização, ela é mais fácil quando eu tenho um modelo 3D, mas quando eu não posso fazer uso disso, por exemplo, numa prova, num concurso, esse daqui é uma das formas que eles usam para fazer justamente essas menções, tá certo? Espero ter explicado. Obrigada, professora. Vamos apagar aqui para a nossa próxima pergunta. Vou ler aqui no tablet, vai aparecer na tela aí para vocês. Quais os pontos positivos da tecnologia na agricultura? Bom, ótimo. Nós estávamos falando aí da tecnologia que ela tem pontos positivos e tem pontos negativos e a gente busca um equilíbrio desses pontos, né? E na agricultura especificamente, nós temos grandes vantagens da tecnologia. Inclusive, é um assunto que eu e a professora Débora estávamos comentando ali fora antes dessa aula, uma grande coincidência. É verdade. Porque a professora Débora falou o seguinte, né, que essa quantidade de alimentos que o planeta precisa hoje, nós temos 7,2 bilhões de pessoas no mundo para produzir tanto alimento com a agricultura tradicional seria complicado. Nós precisamos de produzir em grande quantidade, não é isso? Exatamente. Então, às vezes, a gente entra muito nessa vibe de vamos consumir produtos orgânicos, produtos caseiros e tudo mais. E é legal você pensar isso, né, no contexto urbano, rural, local. Mas quando você pensa em grande quantidade, em massa, como que seria possível todo mundo chegar e comprar seu saquinho de arroz, por exemplo, no supermercado? Ou ter ali leite suficiente para atender uma demanda grande? Então, na verdade, se não houvesse essa tecnologia empregada nos agrotóxicos, nos fertilizantes, né, na manipulação dos genes ali de algumas sementes, não seria possível termos essa quantidade de alimento. Nós sabemos que ela é uma produção grande, que ela não é totalmente distribuída de forma igualitária, nós sabemos disso, né? Sabemos das situações de fome que existem em todo o nosso planeta, mas nós temos sim uma grande quantidade de produção que só é possível graças a essas tecnologias. Sim, é importante destacar que nós não estamos aqui defendendo que você coma alimentos que têm agrotóxicos, não é isso. Nós estamos falando que existe uma importância aí e que existem agrotóxicos que são sintéticos, né? Existem os naturais, então é uma questão de dar preferência àquele que faz menos mal, no caso daqueles que praticam agricultura, né? E de acordo com as suas condições. É uma questão também da tecnologia
ela vir descobrindo, né, a ciência vir descobrindo novos agrotóxicos que a gente possa deixar de chamar de tóxicos, pelo menos para nós, né? Ou mesmo a melhoria dos materiais transgênicos para que você possa trabalhar com um melhoramento desses alimentos, ao mesmo tempo que a gente consiga, ao mesmo tempo, não fazer mal para a saúde do ser humano e não contaminar o meio ambiente. Então, esse equilíbrio é o que a gente tem buscado, né? E é o que eu espero que a ciência continue buscando. Cada vez mais essa discussão fica mais clara e mais nítida em todos os países do mundo e a gente espera que todos os países do mundo sempre tenham planos ambientais andando paralelamente com o desenvolvimento da tecnologia. E aí tem essas vantagens da agricultura, né? Deixando a pergunta mais clara, assim, a resposta. Eu tenho essas vantagens, a vantagem de aumentar a quantidade de produção e aí as pessoas terem mais acesso. E existem desvantagens porque fertilizantes e agrotóxicos vão contaminar o solo, contaminar a água subterrânea, contaminar rios, consequentemente. Então, tem esse problema também ambiental. E buscamos aí um equilíbrio. É legal a gente falar também que sempre quando a gente toca nesses assuntos, a questão da conscientização e o consumo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um agrotóxico, eu sei que ele tem todo um equipamento que deve ser usado, todo um preparo para o técnico que vai fazer isso, eu não posso simplesmente pegar e jogar na mão e falar assim, vai lá e borrifa ou contrata ali um avião e joga ali em toda a lavoura, numa situação desse jeito. É necessário que haja uma conscientização. Então, se você tem uma horta já, uma produção já de médio porte e tudo mais, você já começa a sentir essa necessidade de utilizar esses agrotóxicos, igual o Bruno falou, utilizar aqueles que têm menores danos, aqueles que já são aprovados pela Anvisa, aqueles que já têm um estudo referente àquilo ali, tudo isso vai facilitar, porque o pessoal às vezes usa o termo agrotóxico como se fosse só algo negativo, e não é. Para que mantermos, né, essa vida, essa qualidade de vida que temos hoje, é extremamente importante. Muito obrigada, professores, pela resposta tão completa. Vamos para a próxima? Uma pergunta do terceiro ano. Qual a diferença entre uma molécula cis e uma trans? Ah, sim. Então, molécula cis e molécula trans, esses termos são bem usados, né? Dentro da química, então eu vou pegar esse modelinho aqui para ajudar a explicação. Como nós vimos, as moléculas que têm dupla ligação, elas não têm barreira rotacional, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu alterar a posição dos meus ligantes no carbono, eu vou ter então uma molécula diferente. E quando eu tenho uma molécula diferente, eu tenho uma nomenclatura diferente. Então, esse termo cis e o termo trans, ele vai vir antes da palavra, né, do nome dessa molécula, justamente para poder identificar a posição desses ligantes. Então, quando eu tenho os meus ligantes iguais, né, aqui é exatamente igual aos mesmos que tem aqui, porém em posições opostas, nós chamamos isso de trans. Se eu pegasse essa bolinha amarela e colocasse aqui na branca e a branca embaixo, eu ia ter amarelo com amarelo e branco com branco. Aí ela seria cis, porque ela teria a mesma posição, ok? Então, trans tem a ideia de oposto, né? Então, eu tenho esses grupos funcionais de forma oposta. E se for cis, eu tenho esses grupos funcionais exatamente na mesma posição. Muito obrigada, professora. Vamos ler mais uma pergunta? Agora é uma pergunta do 8º ano. Explique as diferenças entre clima e tempo. Bom, são diferenças fundamentais de nós entendermos, porque o tempo e o clima são fundamentais no nosso dia a dia também, né? Nos nossos afazeres. Quando você pensar em clima, é importante pensar que o clima, eles são condições atmosféricas, variações de determinada região. Está relacionado sempre a uma grande região. Você pode falar assim, olha, o clima numa região do Nordeste é o semiárido, então é um clima mais seco. Esse é o clima daquela região. E ano que vem não vai deixar de ser o clima semiárido ali. Não é uma variação rápida, não é uma variação a curto prazo. Então, nós temos ali que o clima ele é estudado ao longo de anos para definir as relações dos fatores atmosféricos de uma determinada região. Então, isso é clima.
clima tropical, clima subtropical, clima semiárido e aí vai. Tempo já é, a ideia de tempo é pensar que são essas mudanças a curto prazo. Está chovendo agora, aí 5 minutos parou de chover, abriu o sol, começou a fazer um calor danado. Foi uma mudança muito rápida. Pode acontecer em alguns minutos, algumas horas, algumas semanas. Pode ter uma semana mais quente, uma semana mais fria. Essas variações rápidas, nós chamamos então de tempo, né? Então nós precisamos inclusive muito da previsão de tempo para nos organizar. Se hoje eu vou ter que sair com um guarda-chuva, se está fazendo muito calor, vou colocar uma roupa mais fresca, vai influenciar as atividades agrícolas. Vai chover, então para que eu vou regar a plantação? Então vai influenciar em várias atividades humanas. Então é muito importante o estudo do tempo e do clima, mas essa é a grande diferença entre eles. Muito obrigada. Agora eu vou ler a pergunta do Nelson aqui de BH. O Nelson está no 9º ano e está perguntando: o que é energia fotovoltaica? Apesar de não ser do tema, né, das aulas de hoje, é interessante a gente trabalhar isso porque tem um pouquinho a ver com tecnologia, né? A gente pode entrar ali um pouquinho. Então, energia, ela tem a capacidade de se transformar, né? Nós vimos várias vezes, principalmente isso na física, né? O professor Júlio vai poder trabalhar isso melhor. Energia potencial se transformando em cinética, energia mecânica, enfim, nós vemos ali a transformação de energia. Como funciona, por exemplo, as placas fotovoltaicas da energia solar? Então, ele recebe os fótons, que são pacotes de energia que vêm das radiações solares, e consegue armazenar e produzir, então, a energia elétrica, né? Converter ali em energia elétrica por um processo tecnológico. É interessante eu achei interessante a pergunta, porque a gente pode pensar no seguinte: imagine essa necessidade que o Brasil, né, por ser um país, né, com muitas capacidades de água, como que fala isso? Hídrica. Isso, capacidade hídrica. Tem diversas hidrelétricas, né? Mas imagine que consiga fazer uma tecnologia onde essas placas fotovoltaicas fiquem economicamente mais viável para nós consumidores. Você conseguir trocar esse tipo de energia faria uma economia enorme e ainda teria uma implicação que seria não seria mais necessária a criação, né, de hidrelétricas para suprir a nossa questão energética. Então, você tem aí essa aplicação tecnológica na matriz energética aqui do país. Então, eu acho muito interessante quando a gente trabalha essas questões de tecnologia, porque tem uma implicação direta na ciência, porque todos esses conhecimentos, essas transformações, tudo é estudado pelos cientistas. Eu gostaria até de fazer um comentário, porque tem a ver com nós conversando sobre tecnologia, meio ambiente, os lados positivos e negativos. E por nós estarmos no Brasil, que é um país tropical, e nós recebemos uma grande quantidade de radiação solar devido à nossa posição mais próxima da linha do Equador, entre os trópicos. Então, aqui seria muito interessante, né? Nós temos a capacidade, nós temos uma localização muito interessante para a produção de energia solar. E aproveitar para falar um pouquinho dos benefícios e malefícios, porque as hidrelétricas, eu tive a oportunidade de visitar uma hidrelétrica em construção. Então, primeiro é feita uma barragem muito grande para parar o rio, e aí depois eles fazem as construções. Então, quando você faz isso, você interfere com a vida de vários animais daquele rio, todo impacto, vários né? peixes, os animais que estão depois daquele rio ali. Quando você para fazer essa construção, muitos vão deixar de receber água, plantas. Então, seria uma alternativa muito interessante. E por isso que eu comentei aqui, professora Débora, porque tem essa relação de fazer escolhas de tecnologias também, que logo que esse custo for mais possível, né, ele for um custo mais, vamos dizer assim, que seja um pouco mais em conta, mais barato. Sim, mais acessível, né? Exatamente, ótima palavra. E a energia solar seria bastante interessante para o nosso país. Tem até alguns projetos de iluminação pública, né? Sim. De substituir os sensores que existem hoje em dia, justamente por essas células fotovoltaicas. Se eu não me engano, também tem a energia eólica, né? Aqueles também grandes moinhos, né? Já tem alguns que são híbridos, né? Que tem determinados momentos do ano que nós não temos uma grande quantidade de ventos, Sim. né? E aí eles seriam usados como né, as células fotovoltaicas seriam implantadas ali naqueles moinhos para captar a luz do sol e ali fazer a transformação com energia elétrica.
São grandes possibilidades aí que a gente Sim. espera aí para o nosso país aí. Como o professor falou de evoluir pensando no meio ambiente, já tem hoje empresas que reciclam essas placas de energia solar. Tem. Então, assim, a gente produz, resolve a nossa questão de energia, mas a gente também faz uma reciclagem de todo o material, a ideia outro é ponto essa. muito interessante, o muito bem descarte, comentado. né? O descarte dessas novas tecnologias, né? Isso. Então, realmente, tanto é que no começo, quando surgiu essa tecnologia, as primeiras placas eram extremamente inviáveis à produção, de quão era poluente a produção dessas placas, os compostos dela. E hoje em dia, não. Hoje em dia, já tem materiais muito mais tranquilos na produção e também tem essa preocupação com onde eu vou descartar, né? Onde eu vou trabalhar com elas. Vamos ler mais uma pergunta? Uma pergunta do 3º ano. Qual a diferença de isomeria geométrica e óptica? Então, vamos lá, né? A diferença de isomeria, as duas são isomerias espaciais, ou seja, eu preciso fazer o uso de um recurso 3D ou de algum conhecimento ali para poder entender as posições dessas moléculas. A geométrica, ela vai trabalhar exclusivamente na questão da posição ali, como eu falei, cis e trans, né? A posição ali dos ligantes de uma dupla ligação. Quando eu falo óptica, eu já envolvo o conhecimento de luz polarizada e essa luz polarizada passando por uma substância e ela conseguindo desviar essa luz ou para a direita ou para a esquerda. Então, quando eu falo de isômeros ópticos, a única diferença que vai ter entre um isômero e o outro vai ser justamente esse desvio para um lado e para o outro. E isso só pode ser possível uma vez que eu tenha uma molécula, um carbono quiral, ou seja, uma molécula assimétrica. Eu até tenho um modelinho aqui, ó, para vocês verem. Então, para que haja uma interação ou para a direita ou para a esquerda, eu tenho que ter na molécula, no mínimo, um carbono quiral, que seria um carbono fazendo 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Então, isso é um carbono quiral. Isso garante, então, a simetria da molécula e vai haver, então, uma atividade ativa dentro da luz polarizada, né? Que provavelmente o professor de física vai falar melhor aí sobre isso. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor Júlio. Eu agradeço a presença da professora Débora e você, estudante. Aproveite a pausa, envie sua pergunta para a gente. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!